Vamos lá, pessoal, responder agora a 58ª questão da prova da OAB 2011.2, tá? Elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. A questão tem um cabeçalho que diz o seguinte: a Lei 9.605/98, regulamentada pelo Decreto 6514/2008, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, trouxe novidades nas normas ambientais. Entre elas está a... Vamos à assertiva A, que é, por sinal, a correta. Desconsideração da pessoa jurídica que foi estabelecida para responsabilizar a pessoa física sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Isso é a disposição literal do artigo 4º dessa Lei 9605, pois antes da Lei 9605, a pessoa jurídica não era responsabilizada penalmente, porque não havia regulamentação para tal, apesar de haver disposição constitucional nesse sentido no parágrafo 3º do artigo 225. Portanto, o que é que fez a Lei 9605? Qual foi a inovação nas normas ambientais trazida por essa lei? A possibilidade de responsabilização penal de pessoas jurídicas por dano ambiental. E, portanto, essa é a assertiva correta, a letra A dessa 58ª questão. Vamos à letra B. Possibilidade de assinatura de termos de ajustamento de conduta que somente era possível pelo cometimento de ilícito ambiental. Alto lá, preste atenção. A Lei 7347 de 1985, que previa a ação civil pública, tá? Já previa a possibilidade de termos de ajustamento de conduta serem celebrados para a proteção ambiental, tá? Mas não somente para a proteção ambiental, como também, inclusive, para infrações contra o consumidor. Vejam o seguinte, o artigo 1º da Lei 7347 prevê o seguinte: rege-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, 1, ao meio ambiente. E o artigo 5º diz: tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar os órgãos públicos legitimados, que poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Ou seja, não foi inovação da Lei 9605 a celebração de termos de ajustamento de conduta com finalidade de proteção ambiental. Por quê? Porque isso já era possível à luz da Lei 7347 de 1985, a Lei de Ação Civil Pública. Vamos à letra C. É uma inovação da 9605 a responsabilidade penal objetiva pelo cometimento de crimes ambientais. Aí, pessoal, cuidado, botei uma observação. A responsabilidade penal por crime ambiental, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Quais são as responsabilidades por dano ambiental que podem ser consideradas objetivas? A responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa em geral, mas a responsabilidade penal nunca pode ser considerada objetiva. Afinal, desde séculos de teoria penal, e essa não é a finalidade do direito ambiental, nem foi a previsão do nosso ordenamento. E letra D. Seria uma novidade da Lei 9605 a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito quando se tratar de crime doloso. Vejam que aqui a previsão é genérica, ou seja, todo crime doloso poderia ter ter uma pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos. Ou seja, o artigo 7º da Lei 9605 prevê o seguinte: as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando tratar-se de crime culposo, ou seja, para todos os crimes culposos pode haver a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Todavia, somente quando a pena privativa de liberdade é inferior a 4 anos, em caso de crimes dolosos, é que se poderá haver a substituição. Portanto, se o crime for doloso, cuja pena privativa de liberdade for superior a 4 anos, não pode haver a substituição da pena. E isso não está previsto na letra D. Haja visto que a letra D diz substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito quando se tratar de crime doloso em todos os casos. Por quê? Porque ela não faz nenhuma menção
há um limite de pena, e isso faria com que a letra D estivesse errada, pessoal. Portanto, espero que vocês tenham compreendido as questões, bem como as observações, e que tenham acertado também essa questão.